Olá a todos! Neste segundo vídeo da série Os Filhos de Deus, os Néfilim e os Gigantes da Antiguidade, iremos aprofundar a análise do episódio de Gênesis 6, 1 a 4 e explorar as evidências bíblicas que sustentam a ideia de que anjos caídos realmente coabitaram com mulheres humanas, gerando a descendência híbrida dos Néfilim, os gigantes da antiguidade. Eu me chamo Caleb Elias e este é o canal Reforma e Teologia. O texto de Gênesis 6 descreve um evento que, por séculos, tem gerado controvérsia e debate entre estudiosos e intérpretes da Bíblia. A pergunta que muitos se fazem é: será que a Bíblia realmente ensina que anjos caídos tiveram relações sexuais com mulheres? Para responder a essa questão, vamos analisar Gênesis 6, 1 a 4, uma passagem fundamental para o entendimento do episódio. Nela, encontramos a expressão Filhos de Deus, referindo-se aos seres que, segundo a tradição bíblica, teriam se envolvido com as mulheres da terra, gerando uma geração corrompida de gigantes. Além disso, passagens complementares, como Judas 1, 6 a 7 e 2 Pedro 2, 4, serão analisadas. Esses textos mencionam eventos relacionados aos anjos que pecaram e foram punidos por Deus, o que, em nosso entendimento, oferece fundamentação para a conexão entre os filhos de Deus de Gênesis 6 e os anjos caídos. A reflexão sobre esses textos visa estabelecer o fundamento bíblico para a visão de que os anjos caídos de fato desceram à terra e se uniram com as mulheres humanas, um acontecimento que teria implicações significativas para a teologia bíblica e para o entendimento do pecado e da corrupção do ser humano. Neste vídeo, buscaremos apresentar as evidências de forma clara e consistente, rejeitando abordagens alternativas que não estão em conformidade com o texto bíblico, como a interpretação de que os filhos de Deus seriam simplesmente descendentes de Sete ou figuras de autoridade humana. O objetivo deste conteúdo é, portanto, aprofundar a compreensão desse tema controverso à luz das Escrituras, oferecendo uma visão mais clara e fundamentada da história que antecedeu o dilúvio e das causas espirituais que culminaram no julgamento divino. Bem, a passagem de Gênesis 6, 1 a 4 é um dos textos mais debatidos na Bíblia, especialmente no que diz respeito à identidade dos filhos de Deus e o evento descrito de sua união com as mulheres humanas. Vamos primeiro examinar o texto com cuidado. Quando os homens começaram a se multiplicar na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, escolhendo-as entre todas. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito no homem para sempre, visto que ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses foram os heróis que foram da antiguidade, homens de fama. Gênesis 6, 1 a 4. Pois muito bem, o contexto imediato de Gênesis 6 começa com a multiplicação da humanidade após a criação de Adão e seus descendentes. As primeiras duas frases, nos versículos 1 e 2, nos falam do crescimento populacional, mas também introduzem um problema que será central no julgamento divino, o qual culminaria no dilúvio.
A expressão filhos de Deus é crucial para entender o significado do texto. Em diversas passagens bíblicas, filhos de Deus é uma expressão que se refere a seres celestiais, anjos. Jó 1,6, Jó 38,7. E esta interpretação é consistente com o uso da mesma expressão em outras partes das Escrituras. O termo Filho de Deus, em Gênesis 6, é central para a nossa compreensão do texto. A grande questão é: quem são esses filhos de Deus? A interpretação defendida neste vídeo é que os filhos de Deus são os anjos caídos, e não descendentes de Sete, nem governantes humanos, como argumentam outras correntes de interpretação. A razão para isso são as seguintes observações. Primeira, o uso da expressão Filho de Deus em outras passagens. Bem, como vimos anteriormente, o termo Filho de Deus, Benerá Elohim, é frequentemente usado para descrever seres espirituais, anjos. Em Jó 1,6, por exemplo, vemos os filhos de Deus reunidos diante do Senhor, e é claro que eles são anjos. Além disso, em Jó 38,7, os filhos de Deus são descritos como presentes na criação do mundo, confirmando sua identidade como seres celestiais. Esse uso consistente da expressão como referência a anjos oferece um suporte importante para entender Gênesis 6 de forma semelhante. Segunda observação: a descrição dos Néfilim como heróis e homens de fama. Então, o texto diz que os filhos de Deus tiveram filhos com as mulheres humanas e que esses filhos se tornaram gigantes, conhecidos como Néfilim. O fato de serem chamados de heróis e homens de fama indica que eram seres extraordinários, muito além do comum. Se fosse simplesmente uma união entre humanos, não haveria necessidade de destacar a natureza especial desses filhos. Por outro lado, se esses seres eram de fato híbridos, como a tradição defende, sua distinção como gigantes faria sentido, já que seria um produto de uma união entre o celestial e o humano. Há outros intérpretes que tentam interpretar os filhos de Deus como sendo os descendentes de Sete, ou simplesmente como líderes humanos. No entanto, essas interpretações enfrentam sérios problemas. Primeiro, a expressão Filhos de Deus, Benerá Elohim, nunca é usada para descrever humanos em outros lugares da Bíblia. Em todos os outros casos, ela se refere a seres espirituais, não humanos. Portanto, aplicar esse termo a descendentes de Sete ou líderes humanos não passa de uma distorção do significado original do texto. Segundo problema, a questão da corrupção e do dilúvio. Se os filhos de Deus fossem apenas descendentes de Sete ou humanos, não haveria motivo para um julgamento divino tão severo. O julgamento do dilúvio foi uma resposta a uma corrupção profunda e sem precedentes, que envolve uma violação direta da ordem criada. Somente uma intervenção espiritual, como aqui sugerimos, com anjos caídos envolvidos com mulheres humanas, explicaria a magnitude da corrupção. O primeiro ponto a ser estabelecido a partir de Gênesis 6, 1 a 4, é que os filhos de Deus são anjos caídos que desceram à terra e tomaram mulheres humanas como esposas. O texto, ao falar dos Néfilim, descreve seres extraordinários que, como híbridos entre o celestial e o humano, causaram grande corrupção.
resultando no julgamento divino que foi o dilúvio. Essa interpretação é apoiada pela consistência do uso da expressão filhos de Deus em outras passagens bíblicas e pela gravidade do evento descrito, o que torna improvável uma explicação puramente humanística ou dinástica. Bem, textos como Judas 1, 6 a 7 e 2 Pedro 2, 4 são evidências para a coabitação entre anjos e mulheres. Após a análise de Gênesis 6, 1 a 4, é essencial expandir nossa compreensão do evento mencionado em Gênesis, levando em consideração passagens adicionais do Novo Testamento, como Judas 1, 6 a 7 e 2 Pedro 2, 4. Essas passagens fornecem uma perspectiva mais ampla sobre os anjos caídos e sua transgressão, oferecendo evidências importantes para a ideia de que anjos caídos tiveram relações com mulheres humanas, gerando uma descendência híbrida dos Néfilim. Judas 1, 6 a 7 aborda o pecado dos anjos caídos. O livro de Judas, embora curto, contém algumas das passagens mais esclarecedoras sobre os anjos caídos e suas transgressões. Vamos analisar os versículos 6 e 7. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria morada, ele tem guardado sob trevas, em cadeias eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, as quais, de igual modo, se entregaram à prostituição e correram após outra carne, estão postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Bem, a transgressão dos anjos é uma questão claramente abordada no texto do livro de Judas. Judas 1,6 faz referência a anjos que não guardaram o seu estado original, o que indica que houve uma queda ou desvio de sua função e posição. O versículo 7 faz uma comparação entre a transgressão desses anjos e o pecado de Sodoma e Gomorra, conhecidos por sua corrupção sexual. A frase "se entregaram à prostituição e correram após outra carne" é uma referência explícita a uma relação ilícita com algo ou alguém fora da sua natureza ou propósito original. Muitos estudiosos interpretam isso como uma alusão ao pecado dos anjos caídos, que, ao se unirem com as mulheres humanas, violaram as ordens estabelecidas por Deus. E esse texto tem relação com Gênesis 6. A descrição do pecado dos anjos em Judas 1, 6 a 7 ressoa fortemente com o evento de Gênesis 6, onde os filhos de Deus tomaram mulheres humanas para si. A menção de outra carne implica uma violação da ordem natural, que se alinha com a ideia de que esses anjos caídos, ao se unirem com as mulheres, estavam corrompendo a criação divina. Essa transgressão foi considerada tão grave que os anjos envolvidos estão sendo preservados em cadeias eternas até o julgamento final. A passagem de 2 Pedro 2,4 vai abordar a questão da prisão dos anjos caídos. Outro texto crucial é 2 Pedro 2,4, que também fala sobre o julgamento de anjos que cometeram transgressões graves. O texto diz: "Pois, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno,
entregando-os às cadeias de trevas para serem reservados para o juízo. 2 Pedro 2,4. Este versículo reforça a ideia de que os anjos caídos que pecaram contra Deus foram lançados no inferno e reservados para o juízo. Isso é uma confirmação de que esses anjos não eram apenas anjos comuns, desculpe, mas seres que cometeram um pecado gravíssimo. Esse pecado claramente está vinculado à transgressão de Gênesis 6, onde os anjos desceram à terra e coabitaram com as mulheres humanas. A prisão desses anjos é um reflexo da gravidade do pecado cometido. Ambos os textos, Judas 1, 6 a 7 e 2 Pedro 2, 4, nos fornecem mais provas de que a Bíblia reconhece a transgressão de anjos caídos, que não se limitaram à sua esfera celestial, mas se envolveram com a humanidade de maneira ilícita, o que inclui a união com as mulheres humanas, conforme descrito em Gênesis 6. A expressão correram após outra carne, Judas 1,7, é particularmente importante, pois indica ser uma referência direta à transgressão dos anjos em relação ao gênero humano. Esta expressão também está associada à ideia de violação de limites estabelecidos por Deus, o que explicaria o severo castigo desses anjos. O fato de esses anjos terem sido lançados em cadeias de trevas, Judas 1,6, e reservados para o juízo, 2 Pedro 2,4, indica a seriedade da transgressão. A punição é um reflexo direto da gravidade da ação, que envolveu uma corrupção das linhas de criação e ordem divina, conforme sugerido pela união com seres humanos. As passagens de Judas 1, 6 a 7 e 2 Pedro 2, 4 corroboram a interpretação de Gênesis 6, 1 a 4, pois falam de anjos que cometeram um pecado grave, o qual envolveu a transgressão dos limites divinos e foi punido severamente. A referência à outra carne e a violação da ordem natural em Judas 1,7 é especialmente significativa, pois está diretamente conectada à ideia de que anjos caídos coabitaram com mulheres humanas, um pecado que resultou na criação dos Néfilim, seres híbridos e corrompidos, cuja existência marcou o início da decadência moral e espiritual que levou ao dilúvio. Essa conexão entre as passagens nos permite fortalecer a argumentação de que a coabitação entre anjos caídos e mulheres humanas não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade confirmada por múltiplos textos bíblicos. O episódio da coabitação entre os anjos caídos e as mulheres humanas, conforme relatado em Gênesis 6, 1 a 4, possui implicações teológicas profundas e um impacto significativo na compreensão da história da humanidade. Ao olharmos para o juízo de Deus sobre esse pecado descrito no dilúvio e suas repercussões em termos de moralidade e da condição espiritual da humanidade, podemos entender melhor as razões para tal intervenção divina e o que isso significa para a teologia bíblica. O dilúvio, conforme narrado em Gênesis 6, foi a resposta de Deus à corrupção extrema do ser humano e ao pecado dos anjos caídos. Em Gênesis 6, 5 a 7, vemos que a terra estava cheia de violência e corrupção, e toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era apenas mal continuamente. Essa corrupção estava tão enraizada na criação
que Deus decidiu destruir a terra com um grande dilúvio. Então o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E se arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6, 5 a 7. A relação entre a violência, a corrupção e a presença dos Nephilim é clara. Esses seres híbridos foram um fator-chave na degeneração moral e espiritual da humanidade. Quando anjos caídos se uniram com mulheres humanas, os filhos resultantes, os Nephilim, representaram uma espécie híbrida e corrompida, que espalhou ainda mais a maldade na terra. A transgressão descrita em Gênesis 6 não foi apenas uma falha moral, mas uma violação da ordem criada por Deus. O fato de anjos se unirem a mulheres humanas representa uma quebra das distinções entre o celestial e o humano. Os anjos foram criados para um propósito específico e com um papel distinto. E a ideia de que esses seres espirituais poderiam interagir de maneira física com o mundo humano é um desvio radical da intenção original de Deus para a criação. O livro de Judas 1:6 e 2 Pedro 2:4, como discutido anteriormente, revelam que os anjos caídos que participaram dessa transgressão foram gravemente punidos e estão sendo reservados para o juízo final. Esse juízo é um reflexo de como Deus lida com a violação da ordem estabelecida, indicando que tais transgressões não são apenas um episódio isolado, mas têm consequências universais e eternas. A queda desses anjos e sua transgressão com as mulheres humanas revelam uma tentativa de desestabilizar a criação e corromper a raça humana. Isso levanta a questão teológica de como Deus reage ao pecado, que ultrapassa os limites estabelecidos para as criaturas celestiais e humanas. O dilúvio não foi apenas um julgamento, mas também uma forma de restauração da ordem criada. Ao destruir os Nephilim e outros seres corrompidos, Deus preservou um remanescente fiel, Noé e sua família, que representaria uma nova geração da humanidade, sem a influência maligna dos seres híbridos. Além de suas implicações teológicas, o episódio de Gênesis 6 também tem um impacto histórico significativo. Os Nephilim, como filhos dos anjos caídos e das mulheres humanas, representam uma linha genealógica que, de acordo com alguns estudiosos, pode ter influenciado a formação de civilizações antigas, como as de Atlântida, os Refaíns, gigantes mencionados em textos bíblicos, e outras culturas de gigantes na história humana. O mito de Atlântida, por exemplo, descreve uma civilização avançada que caiu devido à sua própria decadência. Essa ideia de uma civilização próspera, mas corrompida, tem paralelos com a descrição bíblica de uma humanidade que, antes do dilúvio, se entregava à violência e corrupção. Algumas tradições esotéricas e teorias contemporâneas sugerem que a civilização de Atlântida estava ligada aos Nephilim, pois eles teriam transmitido conhecimentos avançados de tecnologias proibidas, adquiridos através de suas interações com seres angelicais.
Isso, por sua vez, teria levado à decadência moral e espiritual da sociedade atlante, que culminou em sua destruição. Os Refaíns são mencionados na Bíblia como uma raça de gigantes que habitavam a terra durante os tempos antigos. E muitos teólogos associam essa linhagem aos Néfilim de Gênesis 6. A existência de gigantes nas narrativas bíblicas e em várias culturas antigas aponta para a influência que essas entidades híbridas poderiam ter tido ao longo da história da humanidade. O episódio da coabitação entre os anjos caídos e as mulheres humanas e os subsequentes Néfilim tem graves implicações teológicas e históricas. O juízo de Deus, através do dilúvio, foi uma resposta direta à corrupção introduzida por esses seres híbridos e, ao mesmo tempo, uma restauração da ordem divina. Este evento também abriu a porta para várias tradições e mitos sobre civilizações antigas que caíram devido ao pecado e corrupção, como a Atlântida e as raças de gigantes. A transgressão dos anjos caídos não só trouxe caos moral e espiritual, mas também impactou a história da humanidade, deixando um legado que ressoaria por séculos. Esse episódio é um marco importante na narrativa bíblica, refletindo a seriedade com que Deus trata a violação da criação e as consequências que ela traz para a humanidade e o cosmos como um todo. Um dos principais pontos levantados contra a interpretação de que anjos caídos possam ter coabitado com mulheres humanas e gerado filhos, como descrito em Gênesis 6, é o pressuposto de que isso seria ontologicamente impossível. De acordo com alguns defensores dessa posição, seres angelicais são espirituais e, portanto, não poderiam se envolver em relações físicas ou ter descendentes humanos. No entanto, essa objeção não se sustenta quando analisamos as escrituras, que demonstram que anjos possuem a capacidade de interagir com seres humanos de forma física, inclusive com ações e comportamentos típicos dos seres humanos. A Bíblia apresenta os anjos como seres espirituais criados por Deus, mas que têm a capacidade de se materializar ou assumir uma forma física quando necessário para cumprir uma missão. Essa capacidade é evidente em várias passagens das Escrituras, nas quais os anjos não só aparecem na forma humana, mas também interagem com os humanos de maneiras que indicam uma presença física. O exemplo de Abraão em Gênesis 18 evidencia isso. Em Gênesis 18, 3 visitantes celestiais aparecem a Abraão na forma de homens, e ele os recebe em sua casa. Um deles é o próprio Deus, uma teofania. E 2 desses visitantes são, na verdade, anjos, como é indicado mais tarde no texto. Durante o banquete que Abraão oferece a eles, os anjos comem e bebem. Isso demonstra que, embora os anjos sejam seres espirituais, eles podem assumir formas físicas temporárias e participar de atividades humanas, como comer, o que é essencialmente uma função física. Gênesis 18, 2 a 3 declara: E levantando os olhos, olhou,
e eis que estavam em pé perto dele 3 homens. E, vendo-os, correu-lhes ao encontro da porta da tenda, e inclinou-se à terra, e disse: Senhor meu, se agora achei graça diante dos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Bem, outro exemplo claro de anjos se manifestando na forma humana ocorre em Gênesis 19:1, quando 2 anjos visitam Ló em Sodoma. Eles são descritos como homens, mas logo depois se revela que são anjos enviados por Deus para destruir a cidade. Eles interagem com Ló e sua família de maneira totalmente humana, pedindo hospedagem e oferecendo orientação. E, em determinado momento, os anjos manifestam poder sobrenatural, cegando os homens de Sodoma que tentavam atacá-los. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, levantou-se para os encontrar, e inclinou-se com o rosto em terra. Gênesis 19:1. Anjos são mostrados com capacidade de realizar ações físicas, como é o exemplo de Daniel. Em Daniel 9, 21 a 23, o anjo Gabriel aparece a Daniel para transmitir uma mensagem. Gabriel não somente fala, mas também interage de forma física e tangível com o profeta, como quando ele toca Daniel e o fortalece para a mensagem que ele estava prestes a receber. Embora o anjo esteja cumprindo um papel espiritual, ele interage com Daniel de forma a fazer algo físico, tocando e influenciando seu estado emocional e físico. Enquanto eu falava, orava e confessava meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançava a minha súplica perante o Senhor meu Deus, acerca do monte santo do meu Deus. Ainda estava falando na oração, quando o varão Gabriel, a quem tinha visto na visão do princípio, voou rapidamente, tocando-me à hora da oferta da tarde. Bom, quando levamos em conta que os anjos possuem a capacidade de se materializar e interagir fisicamente com os seres humanos, é natural concluir que a ideia de anjos caídos coabitando com mulheres humanas não é uma impossibilidade ontológica. A Bíblia nos apresenta exemplos em que seres espirituais, como os anjos, conseguem realizar ações físicas, como comer, beber, tocar e interagir com os humanos, de maneiras concretas. Portanto, a ideia de que anjos poderiam ter relações sexuais com mulheres humanas e gerar filhos híbridos, os Nephilim, não é incompatível com a natureza espiritual dos anjos, mas uma extensão de sua capacidade de interagir com a criação de forma tangível. De fato, em Gênesis 6:4, a ideia de que os Nephilim são os filhos dos anjos caídos e das mulheres é reforçada pelo uso da expressão filhos de Deus, que, como vimos anteriormente, se refere aos anjos em várias passagens bíblicas. A geração dos Nephilim, por meio dessa interação, não representa um evento que vai contra a natureza dos seres espirituais, mas é uma manifestação do poder de Deus que permite aos anjos agir de formas que vão além das limitações da realidade física. Ao refutar a ideia de que a coabitação entre anjos caídos e mulheres seria ontologicamente impossível, vemos que a Bíblia apresenta diversos exemplos de anjos que, embora seres espirituais, interagem fisicamente com os seres humanos e realizam ações que envolvem a matéria. Se os anjos podem assumir formas físicas para comunicar mensagens, comer, beber, tocar e até mesmo realizar milagres, a possibilidade de anjos caídos
coabitarem com mulheres humanas e gerarem seres híbridos, como os Nephilim, não é uma contradição, mas sim uma explicação plausível dentro do contexto bíblico. Portanto, a ideia de que seres angelicais possam ter relações com seres humanos não é apenas uma possibilidade teológica, mas uma realidade descrita nas Escrituras, que permite uma compreensão mais ampla do mistério de Gênesis 6 e das ações dos anjos caídos ao longo da história bíblica. Uma das passagens frequentemente citadas por aqueles que se opõem à interpretação de que anjos caídos se envolveram com mulheres humanas em Gênesis 6 é a declaração de Jesus em Mateus 22:30, que diz: porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Os adeptos de outras visões, que rejeitam a ideia de uma interação física entre anjos e humanos, costumam usar esse versículo para argumentar que anjos não têm a capacidade de se envolver com seres humanos de forma sexual ou ter relacionamentos conjugais, sugerindo que a visão de Gênesis 6 deve ser interpretada de maneira diferente. É preciso entender o contexto de Mateus 22:30. Para compreendermos corretamente o significado dessa passagem e refutarmos sua aplicação como um argumento contra a visão de Gênesis 6, é necessário examinar o contexto no qual Jesus faz essa afirmação. A passagem ocorre em um diálogo em que os saduceus, um grupo religioso da época, tentam desafiar Jesus com uma pergunta sobre a ressurreição. Eles apresentam uma hipótese fictícia baseada na lei de Levirato, em que uma mulher que fica viúva deve se casar com o irmão do marido falecido para gerar descendência. Os saduceus perguntam a Jesus, na ressurreição, de qual dos 7 irmãos será ela esposa? Mateus 22:28. Já que, segundo a lei de Moisés, a mulher deveria casar com cada um dos 7 irmãos do marido falecido. A resposta de Jesus, portanto, não tem o objetivo de tratar diretamente da natureza ou capacidades dos anjos, mas sim de esclarecer uma questão sobre a vida após a morte. Jesus afirma que, na ressurreição, as pessoas não se casam nem se dão em casamento. Em vez disso, elas são como os anjos do céu, ou seja, não têm a necessidade ou a estrutura da relação matrimonial, uma vez que estarão em um estado glorificado. O ponto central aqui é a natureza glorificada dos seres humanos na ressurreição, comparando-os aos anjos que, assim como as pessoas ressuscitadas, não necessitam de casamento. Jesus não está, portanto, fazendo uma afirmação sobre a incapacidade ontológica dos anjos de interagir fisicamente com seres humanos, mas sim sobre a natureza das relações sociais e matrimoniais na vida após a morte. Agora, com o contexto claro, podemos refutar a ideia de que a passagem de Mateus 22:30 impede a possibilidade de anjos caídos se envolverem com seres humanos, conforme descrito em Gênesis 6. Primeiro ponto aqui. Jesus fala sobre a vida após a morte e o casamento, não sobre a natureza dos anjos na terra. A declaração de Jesus não se refere a como os anjos se comportam enquanto estão na terra, mas sim a sua natureza e comportamento na vida eterna. O ponto central é que, após a ressurreição, não haverá mais necessidade de casamento. Isso não diz nada sobre o comportamento dos anjos antes da ressurreição.
quando eles interagiram com os humanos de várias maneiras, incluindo até a possibilidade de interações físicas. Segundo ponto, anjos se materializam e interagem fisicamente com humanos nas Escrituras. A Bíblia deixa claro que os anjos têm a capacidade de assumir formas físicas e interagir com os seres humanos de maneira tangível. Vimos exemplos em Gênesis 18, Gênesis 19, Daniel 9 e outros, onde os anjos aparecem em forma humana, comem, bebem, tocam e falam com os humanos. O fato de que, na eternidade, os anjos não se casam e não têm relações matrimoniais não refuta a possibilidade de anjos caídos interagirem fisicamente com mulheres humanas antes da ressurreição. Terceiro ponto. Jesus não aborda a natureza dos anjos caídos ou suas ações em relação aos humanos. A afirmação de Jesus sobre os anjos ser como eles são na ressurreição não tem relação com a natureza dos anjos caídos ou suas ações durante a história. A Bíblia descreve como os anjos caídos se rebelaram e se envolveram em ações que vão contra o propósito divino, incluindo a coabitação com mulheres humanas em Gênesis 6. A incapacidade de se casarem, referida por Jesus, diz respeito ao comportamento glorificado dos anjos na eternidade, não à sua capacidade de interagir com o mundo material. Quarto ponto. O uso da palavra como não implica igualdade em todos os aspectos. A expressão de Jesus de que os anjos do céu são como os seres humanos na ressurreição não implica que anjos e humanos sejam idênticos em todas as suas capacidades. O uso de como indica uma comparação quanto à ausência de casamento e relações familiares, não uma declaração sobre a total incapacidade dos anjos de se envolverem fisicamente com seres humanos enquanto estão na Terra. Como sugere semelhança, mas não uma equivalência exata. Portanto, a passagem de Mateus 22:30 não apresenta um argumento válido contra a interpretação de Gênesis 6, que entende a expressão filhos de Deus como se referindo a anjos caídos que se envolveram com mulheres humanas e geraram os Néfilim. O contexto da passagem é escatológico, tratando da natureza glorificada da vida após a morte e das relações na ressurreição, não sobre a natureza física dos anjos ou suas interações no mundo material. Os anjos têm a capacidade de se materializar e interagir fisicamente com seres humanos, como é claramente demonstrado em várias passagens bíblicas. O fato de, na eternidade, os anjos não se casarem nem se darem em casamento não impede que, no mundo atual, anjos caídos possam ter interagido fisicamente com seres humanos, conforme o relato de Gênesis 6. Assim, a visão de que anjos caídos coabitaram com mulheres continua sendo uma interpretação válida e consistente com a totalidade das Escrituras. A ideia de que seres espirituais podem se manifestar fisicamente no mundo material não é apenas um conceito teológico extraído da Bíblia, mas algo que se encontra em diversas culturas, mitos antigos, lendas populares e relatos contemporâneos de aparições sobrenaturais. De fato, inúmeros testemunhos ao longo da história humana demonstram que entidades espirituais malignas, como os anjos caídos, demônios, podem interagir fisicamente com seres humanos, confirmando a possibilidade de que Gênesis 6 descreve um evento real de coabitação entre anjos caídos e mulheres humanas.
Muitos mitos e religiões antigas falam sobre seres espirituais que assumem formas físicas e interagem com os humanos. Curiosamente, em várias dessas narrativas, essas entidades possuem características que remetem aos Nephilim e aos anjos caídos mencionados na Bíblia. Eis alguns exemplos. Mitologia suméria e os Anunnaki. Os antigos sumérios acreditavam em entidades celestiais conhecidas como Anunnaki, que teriam descido da Terra e interagido com seres humanos, ensinando-lhes segredos proibidos. Alguns estudiosos sugerem que essa mitologia poderia ser um reflexo corrompido do evento descrito em Gênesis 6, gigantes da mitologia grega. Os titãs e os semideuses, como Hércules e Perseu, eram frequentemente descritos como híbridos entre deuses e mortais, possuindo força sobre-humana e uma natureza híbrida. Essa tradição pode ter origem nos relatos dos Nephilim, os gigantes gerados pela união de anjos caídos com mulheres. As lendas celtas e nórdicas sobre os elfos e seres das sombras. Em muitas tradições europeias, há relatos de seres espirituais que se materializam e interagem com os humanos, seja para enganá-los, seduzi-los ou atormentá-los. Esses mitos apontam para um padrão universal de interação entre seres espirituais e humanos, indicando que há uma base real para essas crenças antigas. No Brasil, as lendas populares e os relatos de pessoas que viveram em áreas rurais e isoladas frequentemente narram experiências com seres que aparecem misteriosamente, muitas vezes trazendo medo e confusão. É notável que muitos desses fenômenos apresentam características similares a manifestações demoníacas, reforçando a possibilidade de que anjos caídos podem se materializar no mundo físico. Uma lenda amplamente difundida no Brasil rural é a do lobisomem, um ser que assume uma forma física monstruosa e atormenta as pessoas à noite. Muitos relatos falam sobre gritos e rugidos sobrenaturais, ataques físicos reais e até mesmo aparições inexplicáveis de criaturas deformadas. Outra lenda conhecida, geralmente associada a uma maldição espiritual, fala sobre um ser maléfico e amaldiçoado que vaga pelas estradas e assustam os viajantes. O fato de que essas histórias geralmente envolvem sentimentos de terror, paralisia do sono e fenômenos inexplicáveis sugere que podem ser manifestações de entidades demoníacas. Essa outra lenda, que fala sobre um ser maléfico e amaldiçoado que anda nas estradas, é a mula sem cabeça. Todo mundo já ouviu falar dela. Aparições em fazendas e casas assombradas. No Brasil, há inúmeros relatos de entidades que aparecem para perturbar e oprimir os moradores, às vezes assumindo formas humanas ou sombrias. Muitos desses fenômenos envolvem objetos que se movem sozinhos, sons inexplicáveis e ataques espirituais diretos, reforçando a ideia de que os anjos caídos e os demônios podem se manifestar fisicamente para enganar e aterrorizar os humanos. Meu pai conta, a história de um fazendeiro no interior do estado que havia feito um pacto com o demônio para ficar rico, ficar poderoso, e toda noite o demônio perturbava, oprimia esse homem, batia nele com um chicote, lá na fazenda onde ele morava,
Os objetos da casa se moviam, né, por uma força sobrenatural. Era uma coisa terrível, né, demoníaca. Ele morava, né, com seus irmãos, né, os meus tios e os meus avós, né, os pais dele. Era algo terrível, era assustador aquela fazenda. Além das lendas populares, há muitos relatos modernos de experiências sobrenaturais que sugerem que seres espirituais podem assumir formas físicas. Entre os fenômenos mais conhecidos estão sombras humanoides e figuras sinistras. Muitas pessoas relatam ter visto seres altos e sombrios, muitas vezes sem rosto, aparecendo em seus quartos à noite ou em locais isolados. Paralisia do sono e entidades demoníacas. Em todo o mundo, há relatos de pessoas que sentem presenças malignas enquanto dormem, muitas vezes acompanhadas de sensação de peso no peito, vozes sussurrantes e ataques físicos invisíveis. Experiência em rituais ocultistas e possessões. Quando envolvidas em práticas ocultistas, muitas pessoas afirmam ter contato direto com seres espirituais que aparecem diante delas, algumas vezes assumindo formas monstruosas ou sedutoras. Eu até indico a leitura do livro Ele Veio para Libertar os Cativos, da doutora Rebecca Brown. É um livro impactante, né, sobre o mundo espiritual, né, que trata sobre as forças ocultas espirituais da maldade. Bem, esses casos demonstram que os demônios e anjos caídos podem de fato se manifestar no mundo físico, seja para enganar, oprimir ou influenciar os seres humanos. Isso fortalece a interpretação de que Gênesis 6 fala de seres espirituais interagindo fisicamente com mulheres humanas, algo que não pode ser descartado simplesmente por ser impossível, né, entre aspas, ou absurdo, né? João Calvino tratava essa ideia como absurda, né? Bem, outro aspecto interessante é que algumas das famílias mais poderosas do mundo acreditam ser descendentes diretas desses seres. Há relatos de que grupos como os Rockefeller, Astor e outras dinastias globalistas, né, encabeçam a chamada Nova Ordem Mundial, se consideram linhagens especiais, conectadas com os antigos reis e governantes que descendiam dos Nephilim. Se não me engano, uma família dessas, né, uma família Illuminati, tal dos Astor, se não me engano, ela seria descendente dos Refaim, né, que são descritos no Velho Testamento. A ideia de que há uma elite mundial que busca restaurar a era dos deuses antigos, trazendo um governo mundial sob influência espiritual demoníaca, se encaixa no padrão bíblico sobre a corrupção da humanidade, através da influência dos anjos caídos. Além disso, há teorias que conectam a civilização de Atlântida com a tecnologia pré-diluviana, associada aos anjos caídos. Muitos acreditam que Atlântida era um centro de conhecimento oculto e avançado, destruído por Deus no dilúvio, como parte do julgamento contra a corrupção gerada pelos anjos caídos e seus descendentes híbridos. A ampla gama de evidências históricas, mitológicas, culturais e contemporâneas reforça a interpretação de que anjos caídos têm a capacidade de se materializar e interagir fisicamente com seres humanos. Desde os relatos antigos sobre deuses e semideuses, passando pelas lendas populares brasileiras, até os relatos modernos de possessões e aparições demoníacas, tudo aponta para a possibilidade de que Gênesis 6 descreve um evento literal, onde seres espirituais assumiram forma física e corromperam a humanidade.
Dessa forma, a narrativa bíblica não só faz sentido teológico, mas também encontra eco em inúmeros testemunhos ao longo da história humana, confirmando que anjos caídos sempre estiveram envolvidos na tentativa de enganar e corromper a humanidade, algo que continuará até os tempos finais, embora de maneira cada vez menos intensa, né? Já que eu sou pós-milenista e acredito na expansão e vitória do reino de Deus na história. Bem, pessoal, obrigado pela atenção, por ter assistido o vídeo até aqui no final. Peço que curta, comente e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Bem, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal.